E aí, meus queridos, bem-vindos ao canal Toda História. Hoje nós vamos gravar a segunda parte da aula do Enem, da aula sobre resolvendo questões do Enem, né? Umas questões um pouquinho mais complexas agora, com um pouquinho mais de reflexão. Desculpa ter demorado tanto para gravar essa segunda parte da aula, mas infelizmente a vida da gente não é só gravar aula para o YouTube, né? Temos outras variáveis que levam a gente a ficar um pouquinho atrapalhado, foi o que aconteceu. Se tu gosta desse tipo de conteúdo informativo, te inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, tu pode colocar aqui as tuas dúvidas sobre qualquer outra aula de história que eu tenho aqui também para te dar. E também este canal não é só um canal de aula de história, eu compartilho um pouquinho do meu cotidiano como uma senhora de 60 anos que mora entre a França e o Brasil. Muita gente está perguntando, tu tá no Brasil? Tô, gente, agora tô no Brasil, tô na minha cidade, Porto Alegre, em breve volto para a França. E assim estamos nós, né? Nesta ida e vinda entre o velho e o novo mundo. Vamos à aula então, eu espero que vocês gostem dessa aula e não esqueçam de comentar se tiver alguma dúvida, tá? Vamos lá então. Vamos à leitura da questão então. A ideia de êxodo urbano assume áreas caricaturais, pega a mais reduzida parte da pirâmide social e projeta para todos os seus desejos defensivos. Se o êxodo urbano for compreendido como a aquisição de uma segunda residência, então não estamos de fato falando de um êxodo, mas da reversão de um excedente de renda de uma pequena fração da elite para as franjas metropolitanas. Se o êxodo urbano for compreendido como retorno aos municípios menos povoados, então não estamos de fato falando de êxodo urbano, mas de um movimento de migração de pessoas cuja estabilidade no emprego e a elevada renda lhes permite simular nas ilhas urbanas do interior agropecuário a vida urbana metropolitana. Essa questão do êxodo urbano, ela exige uma reflexão, uma capacidade crítica bastante grande. Olha o que ela está falando. A ideia de êxodo urbano assume áreas caricaturais, pega a mais reduzida parte da pirâmide. Qual é a mais reduzida parte da pirâmide? A elite, né? Pega a elite, então, esse êxodo urbano. E não está falando de um êxodo, ou seja, de uma saída, né? Como o êxodo rural, que sai do campo e vai procurar oportunidades da cidade. Não. Está falando de uma saída da cidade para colocar um excedente, né, um excedente de renda em outro lugar, configurar uma nova residência. Este é o tipo de êxodo urbano que está sendo comentado aqui na questão 54. E qual é a problemática que a questão faz? Primeiro, a questão é uma crítica, né? É uma crítica sobre o deslocamento de renda das grandes cidades e do excedente. Então, se o êxodo urbano for compreendido como retorno aos municípios menos povoados, então não estamos de fato falando de êxodo urbano, mas de um movimento de migração de pessoas cuja estabilidade no emprego e a elevada renda lhes permite simular nas ilhas urbanas do interior agropecuário a vida urbana metropolitana. Está fazendo um deslocamento das grandes cidades para as pequenas cidades. É isso que o texto está dizendo, mais ou menos, né? Mas o texto é uma crítica. O que ele está criticando? O que o texto critica é justamente que essa dinâmica de retorno ao campo, de melhoria da qualidade de vida, de deslocamento dos setores de ganho, de comércio, da cidade para o campo, ele não é real. Ele acontece só para algumas pessoas, para uma parte da população que é minoria. Esta é a crítica. Então a resposta é seletividade populacional. A próxima questão, a 55, ela fala de um texto de Michel Foucault chamado Vigiar e Punir, né? É um texto de um livro chamado Vigiar e Punir, um clássico, né? Sobre as questões de anatomia política do mundo. Não é todo aluno de ensino médio que conhece o livro Vigiar e Punir do Michel Foucault, mas eu penso que os professores de filosofia devem ter citado em algum momento esse filósofo contemporâneo para vocês. E essa questão, ela é muito interessante porque ela fala dessa anatomia política que quem nunca leu Michel Foucault não vai entender imediatamente sobre o que está falando a questão. Ela está falando justamente sobre uma maneira de controle social. Então vamos à questão. A invenção dessa nova anatomia política não deve ser entendida como uma descoberta súbita,
mas como uma multiplicidade de processos, muitas vezes mínimos, de origens diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, que se repetem ou se imitam, apoiam-se uns sobre os outros e esboçam aos poucos a fachada de um método geral. Encontramos-los em funcionamento nos colégios muito cedo, mais tarde nas escolas primárias, no espaço hospitalar e na organização militar. O texto indica o seguinte aspecto da disciplina como ferramenta política. Então vamos observar aqui o texto em si. E vou marcar aqui para vocês o que eu acho mais importante desse texto, que é do mas como uma multiplicidade de processos até a parte que ele afirma ali, né, sobre o método geral. Então, o texto indica o seguinte aspecto da disciplina política: a capilarização das práticas de controle ou a espetacularização das medidas de penitência. A capilarização das práticas de controle. O que é uma capilarização? É quando tu distribui o controle. Tu pode colocar, por exemplo, o controle sobre alguém, fazendo com que todos se sentem um de frente para o outro. É uma maneira de controlar. Um coleguinha tá olhando o outro, né? Quando o professor te bota sentado em círculo, ele te bota sentado em círculo, tu estás olhando teu colega, né? Se o professor olha para ti e diz: fulaninho, para de conversar, tu pode dizer seguramente, mas o ciclaninho também está conversando, porque tu está sentado diante de todos os teus colegas, né? Então, quando o professor te coloca em círculo, ele está delegando parte do controle para ti também e para todos os teus colegas sobre a tua pessoa, né? Ou seja, ele está distribuindo o controle dele sobre todos. Isso se chama capilarizar esse controle, né? Na obra do Michel Foucault, Vigiar e Punir, é justamente sobre isso. Como é que as práticas políticas de controle social se organizam dentro de um corpo social? É uma questão difícil? É uma questão difícil. Tem que conhecer a obra do Michel Foucault e tem que saber um pouquinho sobre o que se trata Vigiar e Punir. Bom, dos conhecimentos históricos e filosóficos simples, a gente começa a partir para um conhecimento de ecologia, geografia, ciência política, economia política, que fala ecologia, né? Que está falando sobre a situação do rio Reno, né? Então, o que diz essa questão? Por séculos, o rio Reno tem sido uma rota de navegação confiável, ajudando a criar gigantes fabris ao longo de suas margens. No entanto, esses dias parecem estar no fim, pois o nível de água tem diminuído regularmente, o que impede a navegação fluvial do final do verão até o outono. Isso mostra como a crise climática atinge as economias dos países ricos. Qual é o efeito econômico do problema ambiental apresentado nesse texto? Aí nós temos 5 alternativas aqui, né? Nós temos a alternativa da supressão da extração de minério, não me parece que é isso que se fala. Intensificação da atividade de pesca, também não. Encarecimento da logística de transporte, inviabilização da agricultura de subsistência e sucateamento da indústria de transformação. O que parece para vocês que está falando aqui sobre o que essa questão está comentando, né? No entanto, esses dias parecem estar no fim, pois o nível de água tem diminuído regularmente, o que impede a navegação fluvial no final do verão até o outono. Isso mostra como a crise climática atinge as economias dos países ricos. Bom, a gente tem que saber qual é a importância da navegação fluvial, né? Na Europa, especialmente, que o rio Reno passa por muitos países, né? O rio Reno é um rio de grande extensibilidade dentro da Europa. Qual é dessas questões que é a alternativa mais viável de se responder aqui, então? Dentro da questão 56. Nós temos ali algumas alternativas. Qual delas está ligada ao texto, né? Demarcando ali o que a gente já viu, o que vocês poderiam responder? O encarecimento da logística do transporte. Evidentemente, se tu não vai poder usar o meio fluvial, tu vai ter que usar outro meio. Isso vai encarecer, né? Tu vai precisar, talvez, de transporte aéreo, talvez de transporte terrestre,
talvez tu tenhas que usar um outro tipo, né, de transporte, então, bem importante, está bem na cara. Essa questão não é uma questão muito difícil, é uma questão de lógica. Bom, a questão 57, ela é uma questão bem de compreensão do texto. Ela fala de itinerários afetivos, de afetividade, de laços afetivos dentro da lógica da sociedade cultural, né? No caso aqui do Brasil. Então, a questão começa com o seguinte texto: dos 10 aos 15 anos de idade, Virgínia adorava acompanhar seu pai aos domingos naquela sinestésica feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Talvez por ser o maior elo que ela experimentava com o mundo exterior à sua casa, visto assim, e agora tão íntimo e próximo de algo que ela ainda não sabia, mas que seria no futuro a sua própria casa, Paraíba. Dona Didi costurava sob medida camisas sociais, bermudas, shorts, vestidos, saias, sempre em casa e rodeada pelos 4 filhos pequenos do casal, desdobrando-se para dar conta de toda a responsabilidade sem entrega ao que isso demandava. Então, itinerários afetivos e socioespaciais mencionados no texto associam-se à vida dos personagens por apresentarem histórias conectadas e recordações do lugar. Fácil. É só fazer uma interpretação de texto da questão 57. A questão 58, ela exige um conhecimento de história do Brasil. E é um conhecimento ligado à exigência do voto das pessoas alfabetizadas, tá? Então, a gente tem que saber quando foi exigido que para votar no Brasil as pessoas fossem alfabetizadas. Tem que saber essa data, tá? Se tu não souber essa data, tu vai errar essa questão, ou tu pode até acertar por chute, né, e por dedução, mas vai ser bem mais difícil. Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes, correspondentes a 13% da população livre. Em 1886, votaram nas eleições parlamentares pouco mais de 100 mil eleitores, ou 0,8% da população total. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. O dado é chocante, sobretudo, se lembrarmos que a tendência de todos os países europeus da época era na direção de ampliar os direitos políticos. O mais grave é que esse retrocesso foi duradouro. A proclamação da República não alterou o quadro. Bom, em 1881, os analfabetos foram proibidos de votar no Brasil. Eles só foram votar novamente em 1985, ou seja, por mais de 100 anos o analfabeto não votava no Brasil. Ele não tinha voz política porque ele não sabia ler, né? Então, isso é um conhecimento que vocês têm que ter para responder à questão 57. Que é um conhecimento que é dado nas aulas de História do Brasil, de Segundo Reinado, de início da Proclamação da República. Tem que ter esse conteúdo, né? Um conteúdo simples, mas que exige esse conhecimento para responder à questão de número 57. Então, de acordo com o texto, a participação no processo eleitoral brasileiro após a reforma de 1881 sofreu uma variação que se explica pela exigência de alfabetização, letra D. Me dei conta que eu não tinha finalizado o vídeo, gente. Então, passando aqui para finalizar o vídeo, recomendar a vocês que, se vocês gostaram deste vídeo, que vocês curtam, compartilham. Isso ajuda muito a divulgação e a distribuição desse tipo de conteúdo no YouTube. Então, eu conto com vocês para isso. Comentem aqui se vocês gostariam que eu resolvesse outras questões aqui, né? Que tipo de questão que vocês gostariam que eu resolvesse, de história, de conhecimentos gerais. Ajuda a divulgar o canal. O conhecimento histórico nunca é demais, a cultura geral é fundamental para a tua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.